Bom dia, irmãos. Agradeço primeiramente às nossas superintendentes pelo convite. E nós vamos estudar hoje, como a Silvana já falou, a segunda lição da nossa revista. Essa lição tem como título O Desafio das Oposições. O texto básico desta lição está registrada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 12, vai até o capítulo 2, até o versículo 13. Eu não vou ler agora o texto básico da lição, porque no decorrer da mesma nós iremos fazer, então, a leitura dos textos, não é? E quem pegou a revista pode já acompanhar comigo a introdução, que diz assim: não existe vida cristã sem oposições. Elas se constituem sempre num desafio à prática autêntica do cristianismo. A vida de Jesus e de seus apóstolos foi marcada por oposições constantes. O dia a dia da igreja em Atos mostra a existência das oposições que impuseram à comunidade cristã dolorosas perseguições, até mesmo com a morte. Realmente, meus irmãos e irmãs, a vida cristã não é um mar de rosas, como, ao contrário do que muitos, de alguns líderes religiosos falam por aí. O fato de sermos cristãos não nos isenta dos problemas, não nos isenta dos sofrimentos e de passarmos por momentos difíceis na nossa vida. Bem, como disse o nosso pastor, reverendo Paulo, na sua primeira lição, domingo passado, quando ele iniciou, então, a lição falando sobre o consolo das tribulações. É o que vamos ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo no decorrer do estudo das lições dessa revista. O apóstolo Paulo viveu muitas oposições. O apóstolo Paulo teve muitas perseguições. Viveu uma vida realmente entre lágrimas e sorrisos. Os cristãos sempre sofreram oposições. E nossa lição cita o exemplo de João Hus, cita Martinho Lutero, Calvino, e podemos dizer que muitos outros sofreram terríveis oposições e alguns foram até martirizados por causa da sua fidelidade a Cristo. Os primeiros cristãos sofreram muita oposição. O livro de Atos dos Apóstolos registra lá as dolorosas oposições e perseguições que os primeiros cristãos, que os cristãos da igreja primitiva sofreram. E muitos foram mortos por causa do evangelho. O próprio apóstolo Paulo foi preso e martirizado. Diz a história que Paulo teve a sua cabeça decepada por ordem do imperador Nero no ano 67 depois de Cristo. Mas a lição, então, diz que John Hus, cita John Hus. Quem foi John Hus? Para os irmãos, aqueles que ainda não viram a história de John Hus viveu no século XIV, em Boêmia, hoje República Tcheca. Era um padre, portanto, era um teólogo que sofreu perseguição pela Inquisição religiosa por amor ao Evangelho. Porque ele condenava as práticas e desvios da igreja daquela época. E por não se retratar das suas posições bíblicas verdadeiras, ele foi preso e condenado à fogueira por heresia. Diz a história que, ao ser conduzido ao local da sua execução, o rosto de John Hus brilhava,
causando espanto e admiração à multidão que seguia, que o acompanhava pelo caminho. E diz que enquanto seus algozes amarravam Jesus num poste, ele levantou a cabeça aos céus, olhando para os céus, fez a seguinte oração: Senhor Jesus, eu sofro humildemente esta morte por amor de ti. E rogo, Senhor, que perdoe os meus inimigos. Diz ainda que, respondendo aos seus algozes que o insistiam na sua retratação, João os disse: tudo o que escrevi era com o fim de livrar as almas do poder do maligno e da tirania do pecado. E sinto alegria em selar com meu sangue o que escrevi. E em seguida o queimaram. A lição fala também de Martinho Lutero, um personagem bastante conhecido de todos nós. Afinal de contas, ele foi um dos grandes reformadores que culminou com a reforma protestante do século XVI, que também, condenando as práticas religiosas da Igreja Católica Romana, ele pregou suas 95 teses na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, questionando principalmente as vendas de indulgências, que eram perdão para os pecados, e muitos outros desvios da igreja. Por isso, Martinho Lutero foi excomungado, foi perseguido e tido como herege. Somente ele não foi martirizado porque o seu amigo Frederico da Saxônia o escondeu em um castelo, onde ele permaneceu lá por um bom período, o suficiente para ele traduzir a Bíblia na sua língua, o alemão. E, então, portanto, no estudo deste trimestre, nós estaremos analisando as oposições sofridas pelo apóstolo Paulo, tanto dentro como fora da igreja. Paulo é o exemplo típico de alguém que conviveu com muitas situações adversas por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Fora da igreja, como já disse, Paulo viveu muitas situações adversas, tais como perigo, fome, frio, nudez, naufrágios, açoites, perseguições, tudo isto por causa da carreira que ele abraçou. Este relato nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 11, que os irmãos depois poderão ler com mais calma. Pois bem, na primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma carta mais de cunho doutrinário, uma carta exortativa até, onde Paulo se preocupa em aconselhar, em orientar os crentes da igreja dividida de Corinto, pois estava havendo muita confusão doutrinária na igreja de Corinto. Ao mesmo tempo que uns achavam mais espirituais que os outros, havia muitas contendas entre os irmãos, havia muitas imoralidades, havia as coisas acontecendo na igreja de Corinto que nem entre os gentios acontecia, no dizer do apóstolo Paulo. Agora, já na segunda carta, que é o que nós estamos estudando, iremos estudar neste semestre, boa parte desta carta, o apóstolo se preocupa em defender o seu ministério, pois estava havendo ataques à sua autoridade apostólica. E Paulo até, com uma certa indignação, fala das lutas, das dores, fala das tristezas que ele estava enfrentando por alguns opositores dentro da própria igreja e até mesmo de falsos apóstolos. Então, nós vamos entrar agora nas análises do texto, no primeiro tópico da lição. Vamos ver aqui como Paulo enfrentou o desafio das oposições. Em primeiro lugar, diz o primeiro tópico, ter a consciência limpa. Paulo enfrentou com a
precisa ter a consciência limpa. Eu vou ler em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 12 ao 14. Eu estou lendo, agora eu também estou lendo, na Bíblia, Nova Versão Transformadora, né? E que ela esclarece melhor. Então, a tradução minha é Nova Conversão Transformadora. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz assim: podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nós temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas, ou que não conseguissem compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente, mesmo que não o façam agora. Então, o dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós, como nós orgulhamos de vocês. E a lição, primeiro tópico dessa lição, primeiro parágrafo, diz assim: Paulo tinha consciência limpa, estava tranquilo, pois em nada fora leviano. Para enfrentarmos o desafio das oposições dentro ou fora da igreja, é preciso estar com a consciência limpa, por meio de um viver santo e sincero diante de Deus. Paulo estava consciente de que não enganava ninguém, sempre se comportava de modo exemplar, pôde se defender. Como eu disse, alguns estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo, lá na igreja de Corinto. Por isso, o apóstolo Paulo escreve que ele estava com a consciência limpa, que ele estava com a consciência tranquila e que vivia em santidade e sinceridade diante de Deus, e não conforme a sabedoria humana, mas dependente totalmente da graça divina. Paulo estava falando que ele estava com a consciência tranquila, porque ele estava pregando o verdadeiro evangelho, um evangelho responsável, um evangelho pregando as boas novas de salvação, estava pregando a salvação pela graça. Não estava mercadejando o evangelho como muitos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 17, ele diz assim, 2 Coríntios 2, 17, não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio, diz a versão transformadora, um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, é dever dos cristãos viver uma vida de forma sincera, de forma irrepreensível, mesmo sabendo que poderão sofrer críticas e serem até mal interpretados e perseguidos dentro da sua comunidade, isto é, dentro de sua própria igreja. Paulo estava dizendo que ele estava sofrendo oposições, sofrendo calúnias, mas nós devemos permanecer firmes, devemos continuar servindo a Deus, independentemente das circunstâncias. E a revista cita de Daniel, né? O que aconteceu com o profeta Daniel? No capítulo 6 lá do profeta Daniel, nós vemos que Daniel era um homem de confiança do rei Dario, lá na Babilônia. E por ser um homem íntegro, fiel, responsável, ele estava sendo até cogitado para exercer um alto cargo no reinado de Dario. Mas seus opositores, mesmo reconhecendo que Daniel, que Daniel era um homem íntegro, sem culpa, eles foram até Dario e arquitetaram contra a vida de Daniel, por ciúmes, por inveja. Sabendo que Daniel era um servo do Deus Altíssimo, um homem de oração,
pois Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles foram até o rei Dario e sugeriram que o rei fizesse um decreto que durante 30 dias ninguém fizesse uma oração, fizesse uma petição a Deus, a nenhum Deus, a não ser somente ao rei. E mais, quem desobedecesse tal decreto seria jogado na cova dos leões. O rei, com certeza, gostou muito da ideia, não é? Lógico, o decreto dizia que era só para fazer petição a ele, só orasse a ele, e ele gostou da ideia e assinou o decreto, mas não sabia que era uma cilada para Daniel. Daniel, então, com a sua consciência limpa, né, um homem temente a Deus, sabendo até que isso poderia lhe custar a vida, não se curvou diante dessa proposta feita pelos seus opositores e continuou a sua adoração a Deus como fazia. Por isso, ele foi jogado nas covas dos leões. Mas o Deus de Israel, o Deus dos deuses, o Deus de Daniel, fechou a boca dos leões e nada aconteceu com Daniel, porque ele confiava em Deus. A segunda tópico da nossa lição fala aqui um palavreado de forma diante das oposições, de como reagir, como devemos reagir. Diz o segundo tópico, um palavreado coerente. Palavreado coerente. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 15 e 17, seguindo aqui, diz assim: porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente, visitando-o 2 vezes. Primeiro a caminho da Macedônia e depois de voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar com a minha viagem para a Judéia. Talvez você esteja se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço os meus planos de modo irresponsável? Será que eu sou como as pessoas do mundo que dizem sim quando na verdade querem dizer não? Conforme a lição, os irmãos que estudaram a lição poderão verificar que os membros da igreja de Corinto estavam chateados com Paulo e o chamaram de leviano e inconstante, porque o apóstolo disse que iria visitá-los depois de ir para a Macedônia. Conforme alguns estudiosos, o apóstolo Paulo mudou de ideia, mudou seus planos, porque não desejava voltar a Corinto, porque a sua primeira visita tinha sido muito dolorosa. Ele tinha tido alguns desentendimentos com os crentes de Corinto. O apóstolo Paulo tinha censurado duramente aqueles que se consideravam líderes da igreja, mas eram condescendentes com o pecado e ainda se voltavam contra a autoridade de Paulo. E Paulo dá-nos a entender que tinha sofrido muito com estes desentendimentos. Olha o que ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: por isso resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa. Pois se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Inclusive, o autor da lição diz que os coríntios fizeram uma tempestade no copo de água. Não era para acontecer tudo isso. Isso não passava de picuinhas, porque Paulo resolveu não visitá-lo. Ou foi 2 vezes, ou foi uma vez só, ia 2, mas não foi. Né? Diz a lição que algumas oposições na comunidade cristã sempre nascem de picuinhas. E é verdade, às vezes, algumas oposições há desentendimentos por coisinhas banais dentro da igreja, por fofocas, às vezes. Por isso, Paulo se defende dizendo, né?
Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de uma forma irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim quando na verdade quer dizer não? Então, Paulo defende aqui a sua integridade e coerência na pregação do Evangelho. Por isso, a lição exorta os cristãos a viverem uma vida irrepreensível, falando sempre a verdade. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Porque a nossa palavra define o nosso caráter. Nossas palavras demonstram às pessoas quem nós somos. Nossa palavra tem que ter crédito, porque quando vivemos aquilo que falamos, quando praticamos aquilo que falamos, as pessoas confiam em nós. E falando sobre a conduta do cristão, sobre a integridade dos líderes religiosos, dos pregadores, eu sempre lembro de um episódio ocorrido com David Hume, aquele filósofo inglês ateu, e com o grande pregador anglicano, o reverendo George Whitefield, no século XVIII, na Inglaterra. Diz o relato que, certa feita, o ateu David Hume estava indo depressa, apressadamente, por uma rua de Londres, e um seu amigo perguntou: David Hume, aonde você vai com tanta pressa? E ele disse assim: eu vou ouvir reverendo George Whitefield pregar. E o seu amigo disse: mas por que você vai lá? Você não acredita no que ele prega? E David Hume respondeu: mas ele acredita. O que David Hume quis dizer com isso? Ele quis dizer que o reverendo George Whitefield acreditava naquilo que pregava. David Hume quis dizer que George Whitefield vivia o que falava, vivia o que pregava. E Pedro, na sua primeira carta, falando sobre a vida exemplar do cristão, disse mais. Disse assim, capítulo 2, versículo 12 de 1 Pedro: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles o acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glórias a Deus quando ele julgar o mundo. Procure viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glórias a Deus. Para otimizar a nossa aula e o nosso tempo, eu vou passar para o tópico 4 da nossa lição: o amor e disposição para o perdão. O amor e disposição para o perdão. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5 até o 11. Diz assim: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirme seu amor por ele. E eu lhe escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiram todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. O primeiro parágrafo desse tópico diz assim, da lição: Paulo enfrenta o desafio das oposições com amor e o perdão ao ofensor. A igreja aplicou disciplina ao opositor, mas transbordaram de alegria por exercitarem o perdão,
e, consequentemente, a readmissão daquele à comunhão da igreja. Paulo, nesse texto, toca num assunto que envolve a disciplina na igreja. Paulo se refere a um homem que tinha sido disciplinado e agora, com certeza, arrependido, fosse reintegrado à comunhão da igreja. As cartas de Paulo visavam sempre a reconciliação. As cartas de Paulo visavam sempre o arrependimento, a restauração e a paz na igreja de Corinto e nas igrejas por onde ele organizou. Agora, por que, a quem interessam as intrigas? A quem interessam as desavenças no seio da igreja? Quem tira proveito disso? Olha o que Paulo diz no versículo 11. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Não é verdade, irmãos? Intrigas, contendas no seio da igreja. Quem que fica saltando, pulando de alegria? Satanás. Satanás. É interessante que Paulo toca num assunto que é difícil e incômodo de se tratar, que é a disciplina na igreja. É um assunto muito delicado, mas que a igreja não pode ignorar. Tal assunto deve ser tratado, porém, com amor e com perdão. Ninguém fica feliz em disciplinar as pessoas. Nenhum pastor, nenhum conselho fica feliz em corrigir alguém. Que pai que fica feliz em disciplinar seu filho? Mas, às vezes, é necessário. E a disciplina na igreja tem alguns objetivos. O primeiro objetivo da disciplina na igreja é preservar a pureza da igreja. Deve ser tratado para que a igreja, como corpo de Cristo, não seja maculada, não seja escandalizada. Está vendo? Olha aquela igreja. Olha, fulano pertence àquela igreja. Olha o que acontece. O segundo objetivo tem como finalidade a restauração do irmão. Deve ser feita com aconselhamento e orientações. A disciplina deve ser feita com amor, visando a recuperação do irmão para a reintegração no corpo de Cristo, que é a igreja. E sobre este assunto, o escritor de Hebreus, falando do amor paternal de Deus para com os seus filhos, disse, no capítulo 12, versículo 11, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. E a lição termina, o autor termina a lição dizendo assim no último parágrafo: a comunidade cristã precisa praticar o amor e o perdão ensinados pelo Mestre, entendendo que a melhor maneira de enfrentar o desafio dos inimigos é torná-los amigos pela prática do amor e do perdão, e não pela prática do mal por mal, não é verdade? Então, é sempre praticando na prática do amor e do perdão. Que Deus possa nos abençoar nessa lição e que as demais lições deste trimestre possamos aprender muito com o apóstolo Paulo, que, entre lágrimas e sorrisos, foi um servo de Deus que foi até o fim da sua carreira, até o fim da sua vida, pregando o evangelho de salvação às pessoas e a várias nações. Que Deus assim nos abençoe.